Ensinamento, filosofia do amor. Meixo Sama. Na vida humana, não existe problema tão complicado e de difícil solução quanto o amor. Em suma, o amor é a flor da vida e também o espinho. Existem aqueles que dizem que o amor é soberano e também quem o considere como causa da imoralidade. Do nosso ponto de vista, ele realmente se posiciona acima de tudo. E também é verdade que há casos em que ele pode se tornar imoralidade. Apresentarei, a seguir, a nossa opinião sobre o amor. O amor é a maior bênção que Deus atribuiu ao homem. É algo tão atraente que, por mais que apreciemos a sua beleza, não é suficiente. E quando o amor atinge o auge, ele se torna algo tão perigoso a ponto de uma pessoa não se importar em abandonar a vida. Por isso, podemos até dizer que os romances e as peças teatrais não existiriam sem o amor. Caso ele não existisse neste mundo, com certeza a vida seria como um campo seco de um gélido inverno. Entretanto, quando observamos a realidade, notamos que são mais numerosos os exemplos de infelicidade do que de felicidade no amor. Brigas entre os homens, sofrimento sem solução, destruição do destino, tiram sua própria vida e a vida de outros por amor. E outros fatos desagradáveis, quase sem exceção, têm a causa no amor. Podemos dizer que se trata de algo realmente terrível. Sendo assim, escreverei pelo ponto de vista espiritual, a maneira correta de se lidar com o amor. Esse problema não é tão difícil assim, é muito fácil. Podem achar isso estranho, mas em suma, o amor, na realidade, deve ser inteligente, corajoso e verdadeiro. Primeiramente, vamos supor que se estabeleça o amor entre um homem e uma mulher. Neste caso, não se deve deixar levar pela opinião pessoal. Deve-se sim encarar objetivamente até o fim. Para tanto, é preciso observar, em primeiro lugar, o resultado. Pensar na futura felicidade e infelicidade dos dois. Por exemplo, se o objetivo final for o casamento, constitui-se um bem e obter-se-á felicidade. Mas se for sem pretensão de casamento, mas por diversão pura e simplesmente causada por um ímpeto momentâneo, no mínimo a mulher ficará infeliz e por isso constitui-se um mal. Entretanto, a pessoa interessada poderá afirmar: para se amar, não se pode ficar pensando em bem ou mal. O qual será o resultado? É só amar. É só ter o ímpeto do amor irrefreável. Mas isso constitui um amor cego. Ou seja, significa que a pessoa foi tragada pelo amor. No caso de um homem, significa que fora engolido por uma frágil mulher. Ou seja, fora vencido por ela. Consequentemente, um fraco desse tipo não merece qualificação de homem. Será uma pessoa que dificilmente terá chance de subir na vida. O que queremos dizer é que devemos, a todo custo, tragar o amor. Assim fazendo, jamais haverá motivos para se cometerem erros. A mulher, por sua vez, deve ter como alvo de respeito um homem assim. Então, o amor será mais profundo e haverá satisfação. Consequentemente, o nosso ponto de vista sobre o amor jamais é negativo. Ele é realmente a flor da vida. Só que não se deve deixar dominar pelo amor. Se conseguir dominá-lo, jamais haverá erro.
Em termos gerais, é essa a filosofia do amor. Tengoku no Fukui, 21 de janeiro de 1950. Ensinamento: o porquê da não extinção da pobreza. Interlocutor: entre os membros filiados à minha clínica, muitos têm dito: depois que me tornei membro da clínica, fui salvo da doença. O meu lar também tornou-se mais feliz, mas a purificação pela pobreza custa a acabar. Isso acontece porque possuem muitas máculas? Meishu-sama: isso depende do nível no mundo espiritual. É pobre porque está no nível da pobreza. Esta camada, indica a camada inferior, é o mundo espiritual das pessoas pobres. O fato de estar aí significa que há motivos para isso. Subindo, encontra-se o mundo onde a pobreza é bem mais amena. Chegando aqui, camada ainda mais acima, já é o mundo das pessoas afortunadas. Dessa forma, isso se deve à questão da posição no mundo espiritual. Logo, não tem jeito mesmo. E, para elevar a posição, deve-se purificar. E a purificação se faz por meio de sofrimentos e pelo mérito de salvar as pessoas. Através dessas atividades, eleva-se espiritualmente de maneira rápida. Por isso, chegando mais ou menos por aqui, é o mundo de benefícios materiais, de coisas boas. E para se chegar até aqui, a época é ainda prematura, mas já se pode ir até aqui, camada um pouco mais baixa. Consequentemente, o mais importante é elevar a condição, a posição espiritual. Interlocutor: Meishu-sama sempre fala sobre a falta de inteligência. Meishu-sama: isso também. Pode-se pensar como se fosse uma montanha. Subindo daqui para aqui, um pouco acima, enxerga-se melhor. Falta de inteligência significa estar aqui, parte inferior, onde só se enxerga um pouco. Indo até aqui, parte mais elevada, enxerga-se tudo e por isso significa que é inteligente. Interlocutor: para entrar no mundo espiritual elevado, basta somar méritos. Mas frequentemente me questionam: qual é a prática que soma mais méritos? Então digo-lhes que o melhor mesmo é servir a obra de Meishu-sama. Meishu-sama: essa é uma forma indireta de se falar. Diretamente é fazer as pessoas felizes. Em suma, é somar méritos. Isso é que significa ajudar o trabalho de Meishu-sama. Kosuji Roku, número 16, 1º de dezembro de 1952. Ensinamento a respeito da lei da concordância. Meishu-sama: as ações das pessoas e todas as coisas da vida só terão um resultado positivo se estiverem em concordância com a renda, condição e posição social, e se conseguirem adaptar-se completamente. E, quando achar que algo não está a contento, deve-se analisar se está ou não em concordância, e então poderá-se-á perceber o ponto falho. A concordância está segundo a lógica. Por isso, a antiga expressão, de acordo com a posição, é uma boa palavra. As ações devem estar conforme a circunstância, o ambiente, o local, a pessoa e diversas outras coisas. Myoshi Eshu, número 25, de 26 de agosto de 1953. Ensinamento: o método mais eficiente para eliminar o egoísmo e o apego. Interlocutor: peço-lhe que me ensine o método concreto e mais eficiente para eliminar o egoísmo e o apego.
Meixo-sama. É só pensar em tirá-los. Esse é o melhor método. Se ficar pensando sempre, eu vou tirar o egoísmo e o apego, eles serão eliminados naturalmente. O egoísmo existe na pessoa. Por isso, ela própria deve pensar dessa forma, uma vez que outras pessoas não podem tirar para nós, não é mesmo? Por causa do egoísmo e do apego, o homem atrai infelicidade. Logo, tirando-os, boas coisas virão. No mundo espiritual, se o espírito tiver apego, não consegue se elevar até o paraíso. Se conseguir tirá-lo, ocorre a elevação. Da mesma forma, o ser humano não pode ter apego. Antes eu também o tinha, mas consegui tirá-lo facilmente. Tirar é fácil. Isto é, devemos ter a consciência de que Deus é quem faz tudo. Quando a pessoa pensa que ela própria é que está fazendo, a sua eliminação torna-se difícil. Por isso, quando as coisas não vão como desejamos, devemos pensar que isso está acontecendo pela vontade de Deus, que está fazendo por alguma necessidade. Gokō Aroku, número 4, 28 de fevereiro de 1949. Ensinamento: valorizar o sofrimento. Meixo-sama. Eisenhower foi eleito presidente dos Estados Unidos com uma boa margem de votos. Analisando o porquê dessa vitória eleitoral, vemos que ele era filho de pais extremamente pobres que desde criança sofrera bastante. Já Stevenson era filho de um ricaço e foi criado como filhinho de papai. Existem outros motivos, mas creio que esse é o principal. Por isso, Eisenhower possui a força de ação. Ele resolve qualquer problema com essa força. Esse é o seu método. Por essa razão, mesmo nas eleições, ele age sem deixar nenhuma brecha. Entretanto, Stevenson tende mais para a ala idealista e, por ser muito refinado, parece ser muito bom para os intelectuais. Mas o caráter nacionalista do realismo americano apoiaria Eisenhower. Sinto que Stevenson parece com Inukai Tsuyoshi, do Japão. Inukai Tsuyoshi é inteligente e muito eminente, mas como foi criado como filhinho de papai, possui pontos que o fazem ser tratado com irreverência. Na sociedade existem pessoas da classe intelectual, da classe trabalhadora e também da classe média. Portanto, é muito difícil despertar a simpatia de todas elas. Acho que nesse sentido o mesmo acontece na religião. Yoshie Shu, número 16, 6 de novembro de 1952. Ensinamento: quando alguém falar mal de nós ou praticar algum mal contra nós. Interlocutor: quando uma pessoa egoísta faz propagandas negativas ou pratica más ações, e se nós ignorarmos isso, seria muita falta de compaixão com ela? Por outro lado, creio que socialmente seria ajudar a propagação da onda de mal. Neste caso, o que se deve fazer? Meixo-sama. Mesmo em se tratando de propagandas negativas, pode até ser que Deus esteja usando as pessoas para fazê-las. Até na nossa recente questão de impostos, eu pensava que fosse atuação de Satanás. Mas investigando, constatei que não era. Era Deus quem estava fazendo aquilo. Portanto, através daquele fato, ao contrário do que imaginávamos, houve boas influências em diversos lugares. Por isso, à medida que se for aprofundando a fé, as coisas tornar-se-ão ainda mais inversas. E, mesmo que esteja ajudando o mal, é impossível ao ser humano impedir isso.
Ao invés disso, devemos corrigir o nosso mal e os nossos erros, e não os dos outros. É bom ter o desejo de mudar as pessoas, mas por meio da ação, nada se pode fazer. Existem coisas que devem ser feitas e outras que não devem ser feitas. Normalmente, quando digo para fazerem, as pessoas fazem demais, e quando digo que não podem fazer, nada fazem. Isso acontece também com o tempero dos alimentos. Quando digo que falta açúcar, fazem doce demais. E quando digo que está insosso, colocam sal em excesso. É difícil fazer na medida ideal. Por isso, é importante fazer as coisas pensando na sua proporção. Isso significa ter inteligência. Mesmo para entregar o caso nas mãos de Deus, existe uma dosagem. Há um ditado: faça o melhor de si e deixe o restante com Deus. Isso é bom. Depois de fazermos tudo o que é possível realizar como ser humano, devemos entregar o restante nas mãos de Deus. Portanto, as coisas vão mudando de acordo com o Dishoi da pessoa. Sannyatsu disse: forte como Deus e fraco como Deus. São palavras sábias, não são? Há ocasiões em que até mesmo Deus é forte e em outras é fraco. Entre os Kanon, o Batu Kazeon, Avalokitesvara de cabeça de cavalo, solta fogo pela boca e seus olhos brilham fortemente. Isso expressa a sua atuação de salvar o mundo das bestas. A inteligência está em usar habilmente diversas coisas. Conseguir encontrar o método que surta o melhor resultado significa ter inteligência. Goku Oroku, número 2, 28 de dezembro de 1948. Tema: afinidade. Ensinamento: esbarrar em alguém também se deve à afinidade de outra vida. Interlocutor: quando nascemos no mundo material, será que vamos para o lugar onde temos afinidade? Meixo-sama: sim. Interlocutor: isso acontece na maioria dos casos? Meixo-sama: isso mesmo. Se não houver nenhuma afinidade, isso não acontece. Esbarrar em alguém também se deve à afinidade de outra vida. É um sábio ditado. É algo muito profundo e quando se salva uma pessoa, há várias gerações, a pessoa que fora salva precisa, de todo jeito, retribuir esse benefício. E, quando essa pessoa que salvou não existe mais, quem recebe a retribuição é o seu filho. E se este não existir mais também, são os seus descendentes. Ou então, se a pessoa que salvou caiu no inferno, não se pode sair por algum tempo, a retribuição atrasa. Mas mesmo atrasando, um dia ela receberá sem falta. Por exemplo, se certa pessoa falece e a sufragamos, e se ela já estiver renascida, enquanto se encontra no mundo espiritual, existe algo semelhante a um registro civil ou um livro de registro. Por meio desse registro civil, o sufrágio chega até a pessoa que vive neste mundo e lhe acontecem coisas boas. Por que será que aconteceu essa coisa tão boa comigo? Ou, por que ganhei na loteria? Isso acontece porque em algum lugar alguém está sufragando o seu espírito, ou está tentando retribuir o benefício recebido. E, como há casos em que a pessoa já está renascida, o fato de ganhar na loteria, por exemplo, não acontece por acaso. Sempre existe um motivo. Mas, se a pessoa ganhar, por exemplo, nas apostas de corrida de bicicleta, já tem outro significado. Isso acontece porque os ancestrais
precisam de qualquer forma acabar com a fortuna da família. Para tal, se um dos descendentes gosta de jogos de apostas, os antepassados escolhem-no e fazem com que ele vá à corrida ciclística. No início ele acerta, por isso fica entusiasmado, e assim acaba consumindo toda a fortuna. Consequentemente, os antepassados pensam: finalmente, acabamos com a fortuna da família, tirando-lhe as máculas. Portanto, daqui para frente, os descendentes irão prosperar. Por isso, tudo o que acontece na nossa vida, como o negócio proposto por alguém, o local onde residimos e etc., tem afinidade conosco. Realmente, não é bom não nos submetermos até às coisas que pareçam insignificantes. Frequentemente, ao forçarmos a situação da forma como pensamos e ao tentarmos ir até o fim, não acontece nada de bom. Essas coisas são causadas pelo egoísmo. Bem, desde que eu penso assim, diga o que quiserem, vou até o fim. Ou, aconteça o que acontecer, vou até o fim. Isso é perigoso. Ao contrário, é melhor tentar um pouco e, se não der certo, desistir. Isso parece falta de convicção, mas não é. Nestes casos, é melhor ser sincero e obediente ao destino. Isso é absolutamente seguro, e sendo seguro, dá certo. Entretanto, não sei por que o ser humano é dotado do princípio: se empenhar firmemente, tudo é possível realizar. E dificilmente consegue agir com docilidade. Já lhes contei uma vez que todos dizem que o homem precisa concentrar força na barriga, mas afirmo que não devem fazer isso. Entre os praticantes de artes marciais, aqueles que concentram força na barriga ainda não são autênticos. Caso o façam, quando o inimigo aparecer subitamente, não conseguirão atuar com rapidez e versatilidade. E, quando não concentramos força na barriga, é possível agir de acordo com as circunstâncias e o corpo físico. Por isso, quando se pensa em fazer desta ou daquela forma, nunca dá certo. Vestir uma roupa quente quando está frio e trocá-la por uma roupa leve se estiver calor é o melhor. Antigamente eu também me baseava muito no raciocínio. Se me empenhar firmemente, tudo é possível realizar. Mas de fato, isso não é bom. Enquanto não conhecia Deus, eu agia assim. Mas quando consegui entendê-lo, vi que o ser humano é insignificante. É como um mosquito pólvora. Se soprar vento forte, ele se esmaga. Se estivermos agarrados a Deus, não há perigo, mas caso contrário, é muito perigoso. O Surge Roku, número 29, 1º de março de 1954. Meishu-sama. Quando viajamos, encontramos lugares que não são familiares. E isso acontece porque, em vidas anteriores, moramos nos arredores. Ou então, aí permanecemos por algum tempo. Existem também pessoas com as quais nos damos melhor do que com os nossos pais ou irmãos, apesar de serem estranhas. Isso também se deve ao fato de termos sido pais e filhos, irmãos, chefes e subalternos, amigos, etc. E a afinidade se refere a isso. Por outro lado, se não conseguimos gostar de certas pessoas, ou não nos sentimos bem perante elas, é porque na outra vida não tínhamos boas relações ou porque elas nos prejudicaram. Existem personagens ilustres da antiguidade, heróis, generais, etc., por quem sentimos uma admiração especial. E isso também ocorre porque, em vidas passadas, fomos seus subalternos ou súditos. Shinko Zatsuya, 25 de janeiro de 1949.